Certo, então, continuando, bem, primeiro que eu vou colocar de volta o fato de usar escopo estático para as coisas fazerem mais sentido, e via de regra nós vamos querer estar utilizando escopo estático porque torna tudo muito mais simples de ser compreendido. Ah, relativo à avaliação, nós conseguimos agora definir nossa própria noção de estado através do uso do operador de let, mas nós só podemos avaliar expressões que versam sobre variáveis que nós definimos na própria expressão. Por exemplo, essa expressão, deixa eu separar aqui, essa expressão, por exemplo, em que algumas variáveis serão utilizadas. Então, essa é uma expressão em que eu estou definindo um valor para o nome y, no caso a variável y, e está sendo feita a multiplicação de uma variável x por y mais 3. Todavia, se nós tentarmos avaliar essa expressão, nós não iremos conseguir, porque ela contém uma variável livre. Essa expressão eu defini, vocês podem ver no código depois que vai ser disponibilizado na aula, que nós podemos definir nossas próprias exceções, e a função que lookup, que é a que é utilizada pela avaliação para procurar para um determinado nome um valor, eu coloquei para, no caso em que ela não acha, ela coloca essa exceção de freevar, que assim torna mais simples nós entendermos o que está acontecendo. Mas eu seria, retornando então a esse exemplo aqui, que nós não conseguimos avaliar, eu seria capaz de avaliar essa expressão. Passou a moto, posso continuar falando. Eu seria capaz de avaliar essa expressão se nós definíssemos um estado inicial que contém um valor para x. Por exemplo, nesse caso aqui o resultado seria zero, porque eu estou multiplicando x por y mais 3. Mas se eu tivesse um outro estado inicial que tivesse, por exemplo, o valor 1 para x, eu teria y como eu defini 49, eu teria 52 como resultado, que é justamente o que nós vemos aqui. Bem, mas como que nós poderíamos então saber a priori, antes de tentar avaliar uma expressão, se eu serei capaz de avaliar essa expressão, ou seja, se todas as variáveis que ocorrem na minha expressão, elas ocorrem em um escopo no qual elas estão definidas. Porque o problema aqui, no final das contas, é que x está ocorrendo em um escopo no qual x não foi definido, no caso em que eu estava tentando fazer a avaliação com o estado inicial vazio. Então o que nós vamos fazer agora é implementar a funcionalidade de calcular a priori para uma determinada expressão se eu serei capaz de avaliá-la. Para isso, nós vamos calcular o conjunto de variáveis livres de uma expressão. E uma variável livre é uma variável que não é ligada, no sentido de ela não ser definida, nesse caso por um operador de let, a um determinado valor. Então é uma variável que ocorre em um contexto no qual ela não está definida. E então, para fazer isso, nós vamos calcular esse conjunto de variáveis livres, e para isso nós vamos definir primeiro um conjunto de operações que são importantes para trabalhar com conjuntos. Tá, então, como eu falei, nós vamos fazer esse cálculo desse conjunto de variáveis livres para uma determinada expressão, e para isso nós vamos precisar definir coisas para trabalhar com conjuntos. Então, a primeira coisa que eu vou definir é a função e conjuntos nós vamos representar como listas. Conjunto como uma lista sem duplicatas. Essa é uma forma possível de representar conjuntos, é uma forma simples e é boa o suficiente para a gente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é implementar uma função que checa se um determinado elemento ocorre em um conjunto. Então,
isso vai depender do conjunto. Se for um conjunto vazio, esse elemento, claro, não ocorre. Se não for um conjunto vazio, como eu estou representando conjuntos como listas, se esse elemento for igual ao elemento do conjunto, então eu vou percorrer a lista e olhar para todos os elementos. Se ele estiver lá, então eu achei o elemento. Caso contrário, eu preciso procurar no resto do conjunto, certo? Então é meramente uma função que percorre uma lista e checa em cada um dos elementos. Perceba que, como eu não especifiquei qual que é o tipo dos elementos do conjunto, essa igualdade aqui será checada da forma mais conservadora. Perceba que eu falei sobre isso antes, quando eu estava falando sobre polimorfismo, teve também uma pergunta na equipe do Teams sobre os detalhes, os diferentes tipos de maneiras em que em SML igualdade entre tipos pode ser verificada. Mas o que importa para nós aqui é que nós definimos a função, ela é polimórfica no tipo do conjunto, e ele é um tipo que esses dois apóstrofos antes da variável de tipo determina que esse tipo deve ser tal que nós sejamos capazes de testar igualdade para ele. Ok. Então eu tenho uma função que é capaz de checar se um elemento está no conjunto. Então eu poderia, por exemplo, aplicar essa função em um conjunto aqui definido como esse daqui, e isso teria como resultado true. Da mesma forma, checar essa função para esse mesmo conjunto teria como resultado false. Está meramente checando se um elemento ocorre em uma lista, porque nós estamos utilizando listas sem duplicadas para representar conjuntos. Outra função importante para conjuntos é a união de dois conjuntos, e a união de dois conjuntos vai ser todos os elementos dos dois conjuntos, tais que não haja duplicatas. Então, a forma de fazer isso, por exemplo, é percorrer um dos conjuntos, no caso uma das listas, e para todo elemento que não ocorre no segundo, adicioná-lo a esse resultado maior. Ok? Então eu vou fazer o casamento de padrão na primeira lista. Se essa lista for vazia, eu meramente produzo a segunda lista como resultado. E se ela não for, vai depender. Se o primeiro elemento, que é o que eu estou olhando, a cabeça da lista, ele ocorre em S2, então eu o ignoro. O que eu vou produzir como resultado é o resto do primeiro conjunto, o resto de S1, a união dele com S2. Caso contrário, o que eu vou produzir como resultado é a união do resto do primeiro com o conjunto ao qual eu adicionei o elemento do primeiro conjunto ao segundo, certo? Então o que isso vai me garantir é que, dado que S1 e S2 sejam listas sem duplicatas, eu vou produzir uma lista com todos os elementos que ocorrem neles dois sem duplicatas. Okay. Novamente eu tenho isso para a lista a qual eu posso aplicar um tipo ao qual a igualdade se aplica, porque eu uso a função isEn aqui. A outra função relevante é a função da diferença de dois conjuntos. E qual que é a diferença de dois conjuntos? A diferença de dois conjuntos, no caso do primeiro pelo segundo, é todos os elementos do primeiro menos os elementos do primeiro que ocorrem no segundo. Então eu vou fazer o casamento de padrão. Se o primeiro conjunto for vazio, eu estou fazendo a diferença dele, então não tem nada para ser eliminado, então eu produzo nada como resultado. Mas se eu tenho elementos nesse conjunto, o que é que eu vou produzir como resultado? Vai depender. Se esse elemento ocorre no segundo conjunto, ele não vai estar no meu resultado. Então eu tenho como resultado, nesse caso, a diferença do conjunto sem esse elemento menos o conjunto S2. Por quê? Porque o elemento ocorre no conjunto S2, então ele tem que ser removido da diferença. Caso contrário, o que eu tenho como resultado é um conjunto que contém aquele elemento e a diferença entre o resto desse conjunto e S2. Certo?
Pronto. Então, nós definimos essas operações sobre conjuntos. Então, digamos que eu tenha aquele conjunto que eu tinha escrito antes, conjunto com A e B, e eu posso fazer checagens de pertencimento, como a gente fez, mas eu vou definir esse outro conjunto que tem uma interseção. E eu posso definir operações, eu posso checar aqui operações como a união desses dois conjuntos. Perceba que nós temos como resultado a lista sem duplicatas, porque eu pego todos os elementos e eu elimino duplicatas devido ao uso da operação de checagem de pertinência, né? Is in. E da mesma forma eu posso também fazer a diferença desses dois conjuntos, e a diferença de S1 menos S2 vai ser apenas o conjunto com A. Por quê? Porque o elemento B do primeiro conjunto ocorre no segundo